queridos, tudo bom? Hoje nós começamos então nossa aula sobre números negativos e de uma maneira prática, assim, no nosso dia a dia, onde é que a gente costuma lidar com esses números negativos, esses números que estão representados abaixo do zero, certo? Antes do zero. Nas temperaturas é comum nós vermos números negativos, quando esfria muito, né? A gente, tá 5 graus abaixo de zero. Lá na Rússia, aquela parte menos habitada, lá chega a fazer 40 graus abaixo de zero. E esses são os números negativos, tá? Que nós costumamos utilizar. Aqui no Brasil, mais aqui na região sul, né? Que nós temos aí temperaturas negativas. Algumas cidades, inclusive, exploram o turismo devido a essas temperaturas tão baixas, quando às vezes tem aí bastante geada ou até presença de neve. E aproveita para explorar o turismo com essas temperaturas negativas. Outra situação em que nós também vemos, também trabalhamos com números negativos, é na questão financeira, certo? Quando está faltando dinheiro, quando há uma dívida. Eu trouxe aí um personagem, o Tio Patinhas, não sei se todos vocês conhecem. O seu personagem é um homem muito, muito rico. E aqui na imagem não é que ele está sem dinheiro, né? É um quadrinho de uma história onde ele está indignado porque ele precisa pagar impostos. Desesperado, né, porque ele teria que pagar, fazer pagamentos, ou seja, o seu dinheiro iria diminuir. Existem situações aí, então, quando há a falta do dinheiro, que a gente diz que está negativo, está abaixo de zero, está devendo dinheiro ao invés de ter o dinheiro, certo? São situações também, então, em que a gente trabalha com os números negativos. Um outro exemplo é quando nós estamos medindo a profundidade. Aqui nós temos o exemplo, então, através aí do nível do mar, certo? A gente chama, então, o nível do mar como a altitude zero, e o que está acima do nível do mar, chamado de altitude, é positivo, certo? As montanhas aí, né? Nós aqui que moramos aqui na região de Curitiba, estamos aí aproximadamente a 900 metros acima do nível do mar, 900 metros positivos aí a nossa altitude em relação ao nível do mar. E você tem aqui no exemplo, na figurinha ali, mostrando 40 metros negativos, tá? Abaixo do nível do mar. Depois ali o navio já mostra 93 metros, ali a gente diria que são metros negativos, porque eles estão abaixo do nível do mar. Ainda falando então sobre os números negativos e os seus exemplos aí em relação à temperatura, a gente tem uma situação aí bem interessante, virou um fato histórico aqui na região da Grande Curitiba, porque no dia 17 de julho de 1975, nevou em Curitiba, das 7 da manhã até as 3 da tarde. Aqui na foto você tem aí a situação em que o carro ficou, de tantos floquinhos de neve que caíram sobre ele. Essa é uma das maiores ocorrências de neve aqui na região. Antes disso, houve em 1928, quando nevou por 2 dias seguidos. Depois a gente teve, então, aí em 75, que nevou das 7 da manhã até as 3 da tarde. E depois nós tivemos já, acho que 2002, 2013, mas daí foi neve, assim, 1 hora de neve, nem chegou a acumular no chão, só deu de perceber ela caindo um pouquinho, certo? Mas uma situação, então, de temperatura muito baixa que nós tivemos aqui na região que nós moramos. Nesse dia aqui, conta a história de que fez menos 2 graus, junto com a situação de ter uma chuva muito fininha, Essa chuva fininha congelou essa temperatura de menos 2 graus, formando, então, os flocos de neve. Aqui mostra um jornal da época, comentando sobre a neve, sobre como tinha sido aquele dia. Quando a gente lê a respeito e vê aí o comentário das pessoas sobre esse dia, no momento eles curtiram bastante a neve. Havia muito, muito frio, claro, mas quem pôde saiu, foi pra rua brincar, fazer foto, as pessoas continuaram a ir igual para os seus trabalhos. Claro que havia uma população bem menor do que hoje, na capital aí do Paraná, mas ainda assim já era uma cidade desenvolvida, apenas aí 45 anos atrás. Mas quem vivenciou esse dia conta que foi emocionante, e algumas pessoas inclusive pensaram que a partir dali iam ver neve com mais frequência. Não é o caso, A gente tem bastante geada aqui na região, mas não necessariamente a neve. Mas então tem aí, um dia histórico, olha aí, um dos cartões postais de Curitiba, mostrando como ele ficou aí nesse dia, com bastante neve. E é uma situação aí pra gente relembrar, uma situação em que a gente trabalha aí com um número negativo.
Lembrando, então, nesse dia a temperatura foi de menos 2 graus, quando aconteceu, então, essa situação aí de nevar em Curitiba. Mas ainda falando em temperatura, nós temos essa situação aqui que é bem interessante. Olha o que mostra o termômetrozinho, ó. A setinha do meio está mostrando onde fica marcando 0 grau, certo? A setinha de cima está mostrando onde está 10 graus positivos e a setinha de baixo mostrando onde está em 10 graus negativos, certo? Então, olha, a moça ali que está em cima na imagem dizendo, aqui a temperatura está 10 graus positivos. E aquele senhor que está embaixo na imagem, aqui a temperatura está 10 graus negativos. Queridos, não sei se acontece com os parentes de vocês, mas com os meus é comum quando um familiar liga para o outro perguntar como é que está o tempo, se está chovendo, se tem sol, se está frio, se está quente. Pode parecer piada, né? Mas acontece bastante. E então aqui nós temos uma situação que num local que a pessoa liga está 10 graus positivo e o outro está 10 graus negativo. Qual é a diferença de temperatura entre esses dois lugares? A gente tem que daí somar os 10 graus que estão acima de zero com os 10 graus que estão abaixo de zero. A diferença entre esses dois locais chega a 20 graus Celsius de temperatura. Beleza?